Graça e paz a todos. Precioso é despertar e logo ter diante de nós as misericórdias do Senhor totalmente renovadas. Como diz a palavra, são elas a causa de não sermos consumidos. Então aqui estamos por causa dessas santas misericórdias que foram plenamente renovadas. Vamos orar, vamos buscar uma vez mais a face do nosso amado Senhor, para que nesta manhã Ele continue a falar ao nosso coração. Ó amado Senhor, verdadeiramente Tu és aquele que cuida do Teu rebanho. Venha pastorear nossos corações. Tu és especialista em tirar carrapichos das ovelhas. Nós estamos cheios de carrapichos. Nós precisamos que Tu cuides de nós. Tu vá no profundo da nossa alma e realmente trate conosco. Desejamos que pelo Teu bondoso Espírito Santo, que por Ti e pelo Pai nos foi enviado, Tu fales de modo profundo nessa manhã, que Tu prevaleças sobre nós. Venha passear no meio do Teu rebanho. Venha falar, pois desejamos Te ouvir uma vez mais. É o que Te pedimos do Teu próprio nome, para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Vamos tomar então nossas Bíblias, livro de Romanos, capítulo 7. Gostaria de fazer uma leitura para deixá-la registrada. É uma leitura um pouquinho mais longa do que ontem, mas eu creio que o registro vai fazer sentido para nós. Então, Romanos, capítulo 7, eu vou ler a partir do versículo 7. E vamos até o capítulo 2, até o capítulo 8, versículo 2 deste mesmo livro. Então, assim diz a palavra do Senhor, iniciando no versículo 7, Romanos 7. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado, e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei este mesmo, se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está em meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, como a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Até aqui. Vamos deixar esse registro aqui e vamos dar alguns passos a mais daquilo que nós já introduzimos ontem à noite com os nossos amados irmãos. Então, como eu pontuei para todos, a temática que temos tido no coração está tratando sobre o dilema do cristão.
sobre o dilema do cristão, dos impasses que há na vida do cristão, das batalhas que há no mais profundo do seu ser. Falei que esse tipo de mensagem tem a finalidade de que, através dela, o Espírito Santo entre nos quartos escuros da nossa alma e ele possa jogar o seu farol e mostrar a realidade. Mostrar tudo aquilo que acontece. Essa é uma mensagem para aqueles irmãos e irmãs que, de fato, têm procurado dar um testemunho adequado da sua fé no seu trabalho, no seu ambiente de convívio, mas têm percebido que há fracassos em cima de fracassos, quedas após quedas. E mesmo tendo a convicção de que é uma pessoa regenerada. Quantos casais que são verdadeiramente filhos de Deus, mas na realidade de uma maneira que não consegue explicar. Tem os seus temperamentos intempestivos, tem os seus temperamentos completamente reativos. São palavras tóxicas que são dirigidas. Às vezes nós somos ácidos em falar com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais. De onde procede isso? Então há uma realidade que acontece dentro do nosso coração. Então Paulo ele nos socorre para compreendermos esse dilema, esse problema que está no nosso mais profundo interior, nos trazendo o capítulo 7. Sabemos que a Bíblia, os livros não foram escritos dessa forma, nem em capítulos, mas para uma melhor compreensão, então aqui está assim dividido. E o capítulo 7, então, Paulo nos mostra de maneira muito clara que aqui está a experiência não de uma pessoa ímpia, não de uma pessoa que não é regenerada, mas de uma pessoa que foi verdadeiramente salva, tem a vida de Cristo, mas encontra-se num embate profundo com o seu próprio interior. Ela, como nós lemos, ela deseja fazer o bem, mas ela vê nela que há algo que a impulsiona a fazer o mal, ela não tem forças. Ela simplesmente sucumbe à lei do mal que está dentro dela, que é a lei do pecado e a lei da morte. Como nós pontuamos algumas coisas ontem para os nossos irmãos. Então, Paulo, de uma maneira muito pessoal, particular, ele descreve a situação daquilo que é a realidade do seu e do meu coração. Em menor ou maior grau, nós nos encontramos nisso aqui. Mas o fato é que nós não podemos fazer morada permanente no capítulo 7 de Romanos. Nós não podemos simplesmente falar assim, eu nasci assim, vou ser assim, não tem como mudar. Isso é descaso. Não. Aí, graças ao Senhor, que Paulo ele nos mostra de maneira clara, traz um diagnóstico limpo para o nosso coração, mostrando, essa é a realidade. Mas nós não precisamos ficar aqui, nós temos um caminho para sermos plenamente libertos. Então, a conclusão que nós vimos, pela palavra de Deus, que todo esse capítulo 7, ele tem um endereço certo, é o coração do regenerado. Porque quando você nasceu de novo, quando eu nasci de novo, então o que aconteceu? Você ganhou a vida de Cristo, você ganhou uma nova natureza, você é uma pessoa nascida de novo. Só que não é extirpado de você, não é erradicado de você o pecado. Você está com uma dor de dente terrível. Você vai no dentista, se é um dente que não tem mais nenhum tipo de solução, ele arranca fora. Acabou o problema, arrancou a dor. Então, mas quando raciocinamos do ponto de vista da palavra de Deus, o pecado não é um dente que está adoecido, que nós precisamos arrancar e acabar com o problema. Não é erradicado, não é assim. Ele permanece aí. Então, você que nasceu de novo, então você é uma pessoa que é portadora de uma vida natural, da sua vida herdada de Adão, e agora você tem a vida de Cristo. Você tem essas duas realidades dentro de você. E aqui está o conflito. Vimos os textos, citando Gálatas também, que há um conflito, há uma guerra, uma batalha, há um embate entre o espírito e a carne, para que nós não façamos aquilo que nós desejamos fazer. Então, essa briga que há dentro do seu coração, esse dilema, esse impasse, é exatamente por essa razão. E lembre-se daquilo que eu falei ontem. A força de vontade, por mais poderosa que ela seja, ela é incapaz de quebrar uma lei, que é a lei do pecado. Nós não conseguimos. Você já tentou vencer o pecado? Eu já. E perdi sempre. Nós só perdemos, porque nós não conseguimos derrotar uma lei através da nossa força de vontade. Estava dizendo, por que nós muitas vezes somos tão ácidos, tão duros, tão reativos, e você não queria fazer aquilo, mas algo te impulsionou, porque é uma lei dentro de você.
Então nós precisamos conhecer esse contexto, essa realidade, para que o Espírito Santo nos conduza para o caminho de uma plena vitória. Lembre-se, não é pela força da vontade, não é pela força do seu braço, da sua carne, que você vai derrotar esse mal. Impossível. Então nós devemos jogar a toalha e falar assim, Senhor, eu não posso. Mas nós teremos um caminho da palavra de Deus, depois nós vamos falar com mais detalhes aqui para vocês. Então, o texto está claro para nós. Nós não compreendemos o nosso próprio modo de agir. Não faço o que prefiro e sim o que detesto. Aí. Essa é a nossa realidade. Tá? E vimos isso com bastante detalhe. Então, claramente eu reafirmo para os meus irmãos, Romanos 7 descreve para nós a experiência de um cristão, não de um ímpio. Agora eu quero que vocês, em Romanos, vocês estão, e voltem para o capítulo 3. O capítulo 3, a partir do versículo 10, vai descrever para nós a situação do ímpio. Aí você faz um contraste desse capítulo 3, versículo 10 em diante, vamos ler, com o que nós estamos lendo. Vocês vão perceber que é totalmente diferente. Então, Romanos 3, a partir do versículo 10, a descrição de um ímpio. Paulo está dizendo, como está escrito, não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura, seus pés são velozes a derramar o sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, desconhecer o caminho da paz e não há temor de Deus diante dos seus olhos. Então aqui nós temos um diagnóstico do ímpio. Claramente, Paulo trata desse assunto no capítulo 3. Mas quando você coloca essa porção ao lado da porção de Romanos 7, então a gente percebe que elas não se combinam. Porque Paulo está nos mostrando de modo muito claro a realidade daquilo que acontece em um cristão, porque, como ontem eu apontei para vocês, o cristão ele tem prazer na lei de Deus. No tocante ao homem interior, estou com o olho no versículo 22 do capítulo 7, no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Então, esse tipo de expressão jamais caberia ali no capítulo 3 de Romanos, do versículo 10 em diante. Impossível. Como que aqueles que têm veneno de víbora nos lábios, aqueles que urdem o engano, dolosamente praticam as coisas, então, como que nós podemos encontrar essa fala de Paulo lá? Não bate. Então, aqui está claro para nós que todo esse trecho configura exatamente a característica de um verdadeiro filho de Deus. Só para reforçar o que nós dissemos ontem, se nós fôssemos, entre aspas, escrever ou distribuir os capítulos da Bíblia, nós faríamos o que eu disse ontem. Nós colocaríamos o capítulo 7 antes do capítulo 6. Porque o capítulo 6 de Romanos fala-nos da libertação, da morte para o pecado. Fomos libertos do pecado para sermos servos da justiça. É muito claro ali. Então, é muito claro. Então, nós entenderemos o seguinte, oxa, mas pera lá, aqui está falando de um conflito real. Eu quero fazer o bem, não consigo, só faço o mal, o pecado habita em mim. Oh, mas lá fala que eu fui liberto do pecado. Então, vamos colocar Romanos 7 antes do 6. Porque vem o conflito, vem todo esse estado de miséria que há em nós, e viria então Romanos 6. Olha, vocês foram crucificados com Cristo, o velho homem foi crucificado com Cristo, o corpo do pecado foi desfeito. Agora vocês são libertos, então faria sentido para nós. Mas não é assim que está. Primeiro vem a libertação, a plena libertação. Primeiro vem a obra objetiva de Cristo. E depois o revelar subjetivo dessa obra. O que significa isso? Então, tudo que Cristo fez naquela cruz é a obra objetiva. Ele já morreu naquela cruz, ele derramou seu sangue para o perdão dos nossos pecados, está tudo lá. Agora, isso é obra objetiva, está registrado, é um fato, é histórico, é pleno. Agora, para que essa realidade objetiva se torne sua experiência subjetiva, porque ela é sua, você tem que crer. Então, você transforma aquela obra de Cristo que foi objetivamente alcançada pelo seu poder, por sua graça, em uma experiência subjetiva sua. E o que te liga a esses dois fatos é a fé. Eu creio
na plena obra de Cristo. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, derramou seu sangue para o perdão dos meus pecados. Estou plenamente justificado. Glória a Deus. Então vem essa obra. Nascemos de novo. Aí, uma vez que nascemos de novo, então só vamos pegar o próprio raciocínio do livro de Romanos. No capítulo 4, vocês têm ali a experiência de Abraão, que ele é chamado o pai da fé. Então, Paulo está fazendo uma tese, defendendo uma tese a partir dos capítulos anteriores. O capítulo 3 vai falar que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nós não temos condições de sair dessa situação. Aí vem o capítulo 4 e fala assim, Abraão foi um homem de fé. Então ele vai começar a levar o raciocínio de que a nossa salvação está fundamentada na obra de Cristo, mas quando nós colocamos nossa fé. No capítulo 5 vem e diz assim, justificados, pois pela fé temos paz com Deus. Então, tem a consumação da obra perfeita da nossa justificação em Cristo. Mas aí, Paulo dá um passo adiante, mostrando o seguinte, vejam bem o que mais Cristo fez por vocês naquela cruz. Ele crucificou o velho homem de vocês. Vocês foram libertos. Agora, olha só, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Por que eu posso me considerar morto para o pecado? Porque lá no versículo 6 do capítulo 6 está escrito que o nosso velho homem foi crucificado com ele. É tempo passado. Toda a obra salvífica de Cristo no fator objetivo já aconteceu. Eu só preciso tomar ciência porque foi crucificado o meu velho homem e me apropriar. Então é por isso que Paulo ousadamente fala no versículo 11 do capítulo 6 de Romanos, considerai-vos mortos para o pecado. Não é um positivismo que eu começo a repetir para mim mesmo que vai me fazer morto. É eu tomar a ciência de que o meu velho homem foi crucificado com Cristo e me apropriar disso. Eu só posso considerar-me morto para o pecado porque de fato eu estou morto para o pecado. Meu velho homem foi crucificado com ele. Então, novamente, fator objetivo, fator subjetivo. O que liga? Fé. Esse é o ponto. Então vem Romanos 6, só que Paulo vai mostrando adiante, dizendo o seguinte, olha, só que tem uma notícia para vocês. Vocês nasceram de novo, Cristo é a vida de vocês, mas a velha natureza está aí. E vocês vão perceber que por mais boa vontade que vocês tenham no coração, vocês não irão conseguir viver a vida de Cristo. Como que eu posso responder às realidades celestiais através da força da vontade, por mais forte que ela seja? Impossível. Impossível. Então, está claramente na descrição para nós que Paulo vai montando um raciocínio no capítulo 7, depois ele vai no capítulo 8 e vai trazer exatamente a carta de alforria. Como que nós vamos encontrar? Como que nós podemos ter vitória como uma realidade tão difícil, né? Tão desventurada para o nosso coração, como essa que Paulo descreve no capítulo 7. Então ele começa a falar da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Para se combater uma lei, eu preciso de uma outra lei. Não se combate lei por força de vontade. Se combate lei com uma outra lei que é superior. Como falei ontem, então você tem todos os objetos mais pesados que o ar, tem a sua direção ao centro da Terra. Então nós somos puxados para a Terra. O avião tem a propulsão a jato e a aerodinâmica, o avião vence essa gravidade, porque ele tem uma lei superior da aerodinâmica e da propulsão a jato. Então ele é mantido no ar de uma maneira, por quê? Porque quebrou-se uma lei. Se a lei da aerodinâmica, da propulsão a jato falharem, a outra lei rapidinho vai estragar. Então nós temos vitória na nossa vida espiritual na medida em que esta lei da lei do Espírito da vida em Cristo é aplicada em nós. Tirei os olhos, a outra lei rapidinho vai funcionar. Então nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude a compreender esse contexto. Então, penso que está bastante sim, claro nessa maneira como estamos colocando. Mostrei para vocês também, os dois pontos, duas situações que claramente nos mostraram o porquê que há esse embate em nós e que nós não podemos viver de tal forma que agrade o Senhor. Porque a Bíblia fala aqui, olha, eu todavia sou carnal e eu não posso atender às demandas do Senhor. E lá embaixo
eu sou possuidor de um corpo da morte. Aí eu lembrei vocês, a palavra de Deus lá em Romanos 6,6 vai falar do corpo do pecado, e aqui em Romanos 7,24, corpo da morte. Corpo do pecado significa que eu só sei fazer coisas que desagradam a Deus. O corpo do pecado me impulsiona a só pecar, eu não tenho outra coisa a fazer. E o corpo desta morte significa, o corpo da morte significa que eu sou completamente fracassado em tentar obedecer a lei de Deus. Eu estou no impasse. Aí nós precisamos encontrar alguém que, de fato, vai nos dar vitória sobre o pecado e sobre a própria lei. E nos apropriarmos dessa lei, que é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que vai nos dar, então, a libertação. E vamos poder experimentar realmente. Irmãos, isso não é utopia. Não é um cristianismo utópico. Não, isso é bíblico. Dei experiência para vocês de Paulo, Saulo de Tarso, quando a Bíblia diz lá em Romanos que ele estava buscando aqueles que eram do caminho, lá no seu original vai mostrar que ele bufava como um touro bravo para cima dos cristãos. Ele era extremamente reativo. Ele foi um assassino. Ele perseguiu cristãos. Mas quando então Saulo de Tarso, a gente percebeu alguns movimentos que aconteceram no início do seu ministério, que foi necessário que os irmãos o socorressem, colocassem dentro de um cesto e sai daqui que senão você vai ser morto, porque ele estava agindo na força da sua vontade. Ele vai para a região da Arábia e possivelmente, como eu disse ontem, é ali que ele tem a revelação de Romanos 7, é ali que ele é defrontado com ele mesmo, com a sua incapacidade. O Espírito Santo então traz essa verdade e nos ajuda. Então, examine Saulo, depois nascido de novo, e Paulo, no final do seu ministério. Nós temos um homem completamente quebrantado, um homem que nós só podemos inalar o bom perfume de Cristo. Examine Pedro, daquilo que ele fez, como ele reagiu, como ele era também impulsivo, temperamental, como que ele falava primeiro para depois pensar. O que ele fez quando ele não somente negou 3 vezes Jesus, ele praguejou Jesus, e teve algumas dificuldades com o próprio Paulo já no seu ministério. Mas examine Pedro no final da sua história. E segundo diz a história, não temos registro bíblico, né? Foi aquele que não se achou digno de morrer como seu Senhor. Vocês querem me crucificar? O façam. Mas me crucifique de ponta cabeça. Então a gente percebe que estes homens de Deus, e se a gente esticar o fio da história, vamos ver tanto homens como mulheres de Deus que verdadeiramente foram completamente, transformadas e experimentaram o poder da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Então, isso não é algo inatingível, é algo para as nossas vidas. Hoje, o Senhor quer transformar o nosso casamento, quer transformar o nosso relacionamento, quer transformar a nossa própria vida pessoal como a vida de assembleia. Ele quer alcançar em nós esses corações. E Romanos 7 nos ajuda muito sobre esse assunto. Então, vimos essas duas situações, né? Tanto por sermos carnais e por sermos aqueles que são possuidores de um corpo dessa morte, ou seja, incapaz de cumprir a lei de Deus, é que verdadeiramente nós precisamos buscar um caminho de como ser livres disto. E vimos ontem, graças, porém, a Deus por Jesus Cristo. Aí falamos algumas coisas a respeito dessa realidade para vocês, de que toda a solução gravita em torno da pessoa gloriosa de Cristo. O que nós mais precisamos é ter um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. É nós andarmos com Cristo. É nós respirarmos a Cristo, nós meditarmos em Cristo, para que mais e mais dele seja formado em nossos corações. Para que mais e mais dele nós possamos experimentar em nossas vidas. Então, ontem eu falei para vocês que eu iria dar um passo atrás quando apresentamos isso, e falei um pouquinho do início da nossa experiência. Citei para vocês Jeremias 13:23, né? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Pode o tigre mudar as suas manchas? Não pode. E assim, vocês conseguem fazer o bem estando acostumados ou inclinados a fazer o mal? Mostrando a realidade de princípio que todos nós nascemos assim. Mas um dia a graça chegou
e nos visitou pelo Espírito Santo, fomos convencidos do pecado, da justiça e do juízo. E agora, nós, nascidos de novo, aí emenda os assuntos, né? Aí nós ganhamos a vida de Cristo, mas a vida velha está ali. E nós precisamos, então, que o Senhor nos ajude nesse assunto. Quero dar, então, uma vez mais, esse passo atrás. Vamos para Salmo 51, versículo 5, por favor. Salmo 51, versículo 5. Ali é uma experiência de Davi. Salmo 51, versículo 5. Ele está mostrando a sua condição natural, que é exatamente a condição de todos nós aos olhos de Deus. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Aqui está. Todos nós nascemos assim. Todos nós nascemos nessa realidade. Nós trazemos as marcas da queda. Nós trazemos a marca do nosso primeiro pai, Adão. Né? Nós caímos. Nós fomos concebidos em pecado. Ou seja, eu não sou pecador porque um dia me ensinaram a pecar. Eu sou pecador porque eu nasci pecador. Eu trago essa natureza, eu trago a herança adâmica. Ele é transferido geneticamente a nós. É muito importante isso. Alguém poder levantar assim, Thomas, quero fazer uma pergunta, mas eu não estava lá por quê? Eu não estava presente lá, eu não tinha nem nascido ainda. Como que Deus olha esse assunto? Como que Deus olha? A gente vai perceber de um modo muito claro que Deus, ele vê essa situação na qual nós estamos incluídos. O pecado de Adão foi o nosso pecado. Querem ver como a gente pode enxergar isso bem? Vamos para o livro de Hebreus, capítulo 7. Deixe-me dizer algo importante para vocês aqui. Hebreus, capítulo 7. Aqui tem uma pista para nós enxergarmos como que Deus olha e define as coisas. É muito importante. Hebreus, capítulo 7. Aqui, a partir do versículo 4, então, o autor está mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao sacerdócio levítico. Então, ele começa a nos mostrar algo muito importante aqui, a partir do versículo 5. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm o mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendidos de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia, está falando de Melquisedeque, não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão, vocês se lembram da história, e abençoou os que tinham as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida de que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os quais recebem dízimos, porém ali, aquele de quem se testifica que vive. Melquisedeque é uma figura de Cristo. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, preste bem atenção, pagou-os na pessoa de Abraão, ou, numa outra versão, quando estava nos lombos de Abraão, porque aquele Levi ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro dele. Como que Deus levou em conta isso aqui? Onde estava Levi? Nos lombos de Jacó. Onde estava Jacó? Nos lombos de Isaac. Onde estava Isaac? Nos lombos de Abraão, não é correto? Então, olha assim, e por assim dizer, Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão. Compreende que é o raciocínio? Levi não tinha nascido. Havia gerações que Abraão queria gerar Isaac, queria gerar Jacó, queria gerar Levi. E a lei não veio ali, dentro desse contexto, lei mosaica, através de Levi que receberia dízimo. Mas Levi, Deus contabiliza que ele pagou dízimo nos lombos de Abraão. Significa, se nós voltarmos à genealogia, então, vou fazer uma coisa prática. Quando o pai do João tinha 15 anos de idade, onde o João estava? Nos lombos do seu pai. É assim que... Onde estava? E assim, se nós voltarmos à genealogia, todos nós vamos estar um dia nos lombos de Adão. Então, quando Adão pecou, o pecado foi transferido para nós. Simples assim. É só para
nos ajudar na questão do raciocínio, como que a Bíblia ela faz essa leitura. Então, por isso que a Bíblia fala assim, por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Porque todos nós estávamos em Adão. Nós herdamos a morte. Esse é apenas um parênteses que eu falo aqui. Então, ali onde nós lemos Salmo 51, versículo 5, mostra-nos exatamente a nossa real condição. Eu nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, todos nós trouxemos as marcas da queda. Esse é o ponto. Capítulo desse mesmo livro de Salmo, agora eu voltei para Salmo 58, versículo 3. Esse texto vai nos mostrar algo importante. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção e já se desencaminham proferindo mentiras. Vou ler novamente Salmo 58, versículo 3. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção. Nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Então é desde o ventre. Então, a inclinação do pecado não é algo que nós adquirimos depois do nascimento. Nós nascemos. Quando há a união do espermatozoide com o óvulo, formando o ovo, depois a multiplicação para formar um ser completo, ali já está a genética do pecado. Ali encontra-se. Então, este é o verdadeiro diagnóstico a respeito de cada um de nós que nascemos desse mundo. Nascemos em pecado. Mas, graças ao Senhor, pela bondade dele, que nós, ao nascermos de novo, então nós ganhamos a vida de Cristo. O Evangelho chegou a nós, nos rendemos a ele, ao Senhor, e ele agora, o Senhor, habita no nosso coração. Isso pelo novo nascimento. Insisto porque é importante, mas mesmo como regenerados, nós trazemos o quê? A nossa velha vida juntos. Aqui está o ponto. A nossa velha natureza não foi erradicada, como eu disse para vocês, como se arranca um dente do heno. De forma alguma. De forma alguma. Ela continua aí. Por isso que Romanos 7 ele se torna realmente revelador para nós e nos ajuda a entender os embates. Nos ajuda a compreender porque muitos regenerados, de fato, em maior ou menor grau, às vezes são escravos de muitas coisas que eles não conseguem ser libertos. Não conseguem. Então nós precisamos dessa compreensão tanto para a nossa experiência pessoal, para como a experiência dos irmãos que precisam alcançar essa libertação. Voltem para Romanos capítulo 7, por favor. Romanos capítulo 7, onde nós temos o nosso texto base. Eu havia dito para vocês, insisto novamente, olhando para o versículo 22, que nós, que nascemos de novo, no nosso homem interior, temos prazer na lei de Deus. Já tenho insistido em falar com clareza para vocês isso aqui. Então, há em nós um prazer, mas há uma impossibilidade de nós cumprirmos de fato, aquilo que nós desejamos no nosso coração. Agora, deixe eu dizer algo para vocês entender a questão da natureza. É para a gente entender. Jesus, ele, quando nasceu nesse mundo, então ele já tinha uma natureza divina, correto? Então ele vai adquirir uma natureza humana. Então Jesus é uma pessoa com duas naturezas. É isso que a Bíblia nos ensina. Então, Jesus é a única pessoa desse universo que, quando nasceu, já existia. Como pessoa, já existia. Jesus sempre foi uma pessoa, a segunda pessoa da Trindade. Mas quando ele nasceu nesse mundo, do ventre de Maria, ele adquiriu o quê? Uma natureza humana. Ele não herdou o pecado. Ele herdou a constituição de uma natureza humana. Humana. Sem pecado. Então, ele era perfeitamente ou totalmente homem, 100%, e totalmente Deus, 100%. Mas quando a gente pensa em Jesus, então, olhamos para ele, tem duas naturezas dentro dele. Vamos colocar dessa forma para entendermos. Mas havia conflito entre ambas? A natureza divina conflitava com a humana? De forma alguma. Havia o que? Havia uma cooperação, havia uma harmonia.
perfeita no coração do Senhor Jesus. Não havia perturbação, porque ele não tinha cobiça. Uma certa feita, Jesus diz assim: eis aí vem o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Sabe o que significa isso? O que Satanás tem em nós, porque nós temos cobiça no coração. Mas Jesus não tinha cobiça. Então, toda a tentação, toda a prova que recaiu sobre o Senhor Jesus Cristo, não foi a partir de um elemento interno que ele tinha, que poderia levá-lo à queda, porque ele não tinha, ele era absolutamente santo. Ele não tinha cobiça. Ele era santo. Toda a tentação sofrida pelo Senhor Jesus foi o esmagamento do seu espírito, no abandono do Pai. Foi o esmagamento da sua alma. Minha alma está profundamente triste até a morte. Não é isso que ele fala lá no jardim de Getsemane? E a Bíblia fala que o seu corpo foi flagelado ao extremo. Então, ninguém passará e ninguém entenderá o sofrimento pleno de Cristo. Ele padeceu o verdadeiro sofrimento. Que Satanás tentou de todas as formas. Ele ruiu, ele virou o Senhor Jesus dos avessos. Porque se Satanás encontrasse uma única manchinha, um único pecadinho em Jesus, tudo seria derrubado por terra. Satanás queria encontrar apenas uma falha em Jesus, uma única falha, para que ele fosse vitorioso. Ele tentou oferecendo reinos, ele tentou oferecendo poder, ele tentou de todas as formas. Aí ele foi para a brutalidade, ele foi para desmontar a Cristo. Desmontar. E é interessante, em Hebreus fala algo que nos chama a atenção sobre esse sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Apenas vou mencionar para vocês, né, no capítulo 12, no versículo 3, diz assim: considerai atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmos. Ele sofreu uma oposição que é impressionante, que nenhum de nós padecerá, nenhum de nós conhecerá exatamente aquilo que ele sofreu. E uma outra passagem, no livro de Hebreus, capítulo 5, ele vai nos dizer o seguinte, versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, e orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O único lugar que esse texto se encaixa é no Getsemane. O único lugar que esse trecho pode se encaixar aqui é no Getsemane, que ele ofereceu com forte clamor e lágrimas e orações aquele que podia livrar da morte. Sabe qual que era o maior... Eu não sei se eu tenho a palavra correta nos meus lábios. A maior tensão que havia no coração do Senhor Jesus Cristo é ele morrer antes de chegar na cruz. Porque se ele morresse antes de chegar na cruz, ele não realizaria a obra da redenção. Então, e como que ele poderia então, de maneira plena, obedecer o seu Pai e expressar o seu amor? Quando os anjos vieram a Jesus para consolá-lo, que Jesus estava no mais profundo desespero, ele estava sendo tentado ao último grau. Satanás queria arrancar um pecadinho de Jesus, um pecadinho, e tudo seria colocado por terra. Mas o teu Senhor e meu Senhor foi até ao fim. Ele não recuou, ele foi até o fim. E aqui nós temos que ele gritou na sua alma a quem podia livrá-lo da morte. Pai, não permita que eu morra. Porque ele iria sofrer mais flagelo ainda, até ir na cruz e realizar a obra. E tudo isso ele clamou, sabe por quê? Porque ele te amou até o fim. Ele te amou até o fim. Então, esse é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, a gente percebe, sabe, esse Senhor maravilhoso, com essa natureza perfeita, né, que ele tinha. Estava falando duas naturezas, né, uma humana e uma divina. E ele abriu mão da prerrogativa divina. Não que ele deixou de ser divino, mas ele é como se colocasse ao lado toda a sua realidade divina para morrer como verdadeiramente homem que dependia de seu Pai. Tudo que ele padeceu como verdadeiramente homem naquela cruz, na dependência plena do Espírito Santo. Então, esse é o nosso amado Senhor.
Então, quando a gente fala de duas naturezas, a gente pensa que é uma coisa que quase que não se ajusta. Não, Jesus tinha duas naturezas, e elas eram absolutamente harmônicas, elas não se contraditavam, elas caminhavam juntas, elas cantavam um cântico juntos. Essa é a beleza que nós temos. Agora, quando se trata de nós, quando se trata do cristão, há um conflito. Eu ganhei uma nova natureza, a nova vida em Cristo Jesus, mas eu ainda tenho em mim essa outra natureza. Então, Paulo vai entrar naquele terrível gemido, né? Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí nós vimos, graças porém a Deus em Cristo Jesus. Tá? E é interessante, põe os teus olhos novamente aqui no versículo 21, por favor. Estou em capítulo 7 de Romanos novamente. Então, o querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, diz o verso 22, tenho prazer na lei de Deus, já lido, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que age nos meus membros. Paulo tem uma grande revelação aqui. Paulo, ele tem um lampejo de luz dada pelo Espírito Santo. Ele começa a perceber algo muito importante, que não era uma questão de ter simplesmente grande força de vontade que o seu problema seria resolvido na batalha contra o mal, mas que havia uma lei que chamava-se lei do mal, do pecado, que agia nele de modo claro. Irmãos, nós sabemos que definição de pecado é rebeldia, pecado é transgressão, pecado é tudo que não é de fé, pecado é errar o alvo, não é isso? Tudo isso é definição de pecado. Mas nós temos uma outra definição. Pecado é uma lei. O pecado é uma lei. E uma lei não se quebra de uma outra forma a não ser através de uma lei superior. Então Paulo tem essa revelação maravilhosa no seu coração, de que ele estava lidando com algo que era muito mais, vamos dizer assim, muito mais profundo do que ele poderia imaginar. Ele estava lidando com uma lei que agia nos seus membros. Jamais poderia ser vencida aquela lei através da força da vontade do homem, vontade própria. Impossível. Por quê? Porque o pecado é uma lei. O pecado é um princípio de ação constante. Vocês se lembram ontem eu falando da Bíblia? Segurei aqui a Bíblia. Então, ela, por ser mais pesada do que o ar, ela está naturalmente sendo atraída para o centro da Terra. Mas eu estou quebrando esse princípio usando a minha força. Mas até quando eu vou conseguir isso? Até quando eu vou conseguir vencer o meu mau gênio? Até quando eu vou conseguir vencer as minhas reações? Eu melhoro uma semana, na semana seguinte eu caio de novo. Não é? Até quando eu vou vencer essas tentações, essas coisas obscuras? Estou me esforçando, mas de repente eu caio. E a minha vida é como uma montanha russa. Hoje eu estou bem, amanhã eu estou mal. Hoje eu estou bem, piorei. Não é assim que acontece? Então é algo que nos atrai. E a gente tenta vencer algo que é impossível de nós vencermos pela nossa própria força. É uma lei que está agindo em nós. Somente uma lei superior está insistindo isso para com vocês. Aí nós novamente nos reportamos, né, no final daquilo que nós dissemos no versículo 25, capítulo 7. Graças, porém, a Deus por Jesus Cristo. Essa é a grande bênção. Aí nós fomos lá para João capítulo 15, na parábola da videira, e nós vimos ali uma descrição linda e maravilhosa, que fala de uma vida de união com Cristo. E quando nós queremos entender a vida de união com Cristo, precisamos entender a videira. A videira. Para que serve a madeira do ramo da videira? Para que serve? Para sim, no seu sentido, sim, minha irmã, perfeito, para levar, única coisa para levar a seiva. Pode dizer, única coisa para levar a seiva. Mas no seu, vamos dizer assim, na sua utilidade sem a videira, não serve nem para fazer palito de dente, gente. Nem palito de fósforo. A madeira é imprestável.
A única coisa pela qual o ramo da videira serve é para levar a seiva. Então essa é a relação dos ramos com a videira. A videira fala-nos de Cristo. O Pai é o grande agricultor, é aquele que cuida. Então há uma união perfeita entre os ramos e a videira. Então vem a seiva pela videira e vai para os ramos. O objetivo final dessa seiva ser trazida é o cacho de uva. É a produção. Então há uma interação maravilhosa entre a videira e os ramos. Nós estamos estudando um livro que chama-se Permanecer em Cristo, de Andrew Murray. São 31 dias, ou 31 meditações, ele fala fundamentadas praticamente em João capítulo 15. Ele diz lá o seguinte, num dos momentos, ele cria um diálogo entre a videira e os ramos. Ele começa primeiro o diálogo, os ramos falando para a videira. É como se os ramos dissessem assim, querida videira, amada videira, como que nós poderíamos produzir esses lindos cachos de uvas, esses lindos frutos para trazer a doçura aos lábios dos homens, se não fosse por ti? Então ele conclui dizendo o seguinte, os ramos dizendo, eu não consigo viver sem você. Mas aí vem a parte do diálogo da videira aos ramos. Ah, ramos queridos, eu também não posso mais viver sem vocês. Como que eu posso trazer a minha doçura aos homens, se não for através dos seus ramos? Através de vocês, ramos? Então, eu também não posso mais viver sem vocês. Significando que há uma vida de união perfeita entre a figura Cristo e os ramos, Cristo e os cristãos, Cristo e a igreja. Há uma identidade perfeita. Nós somos inseparáveis de Cristo. Nós temos uma ligação eterna e plena com Cristo. Mas lembre-se, a única função dos ramos é levar a seiva para que ela produza o cacho de uva. Não tem outra função. Por isso que nós, ao lermos o texto ontem, João 15, 5, na parte final, diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Então nós temos que ter a plena consciência que nós não podemos viver vida cristã. Nós não podemos. Nós só podemos responder. Nós podemos simplesmente ser canais que essa seiva vai ser transportada para que nós possamos produzir. Muito bem. De olho no capítulo 8 agora. Versículo 1 e 2 já lidos, né? Já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez uma outra versão tenha um agregar aí que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Talvez tenha algumas versões que trazem esse complemento nesse versículo 1. A minha, no caso, não tem. Então aqui nós temos algo extremamente importante para nós. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. A palavra condenação aqui é muito importante para nós. Muito importante, porque ela tem dois usos diferentes. A palavra condenação tem um uso legal e um uso civil. O uso legal é aquele que nós conhecemos em primeira instância, em primeira realidade, é aquela obra perfeita que Cristo realizou por nós naquela cruz. Significa que verdadeiramente fomos libertos pela perfeita obra que Cristo realizou naquela cruz. Fomos justificados. Cristo Jesus cumpriu absolutamente toda a lei e nele nós cumprimos a lei. Então, a palavra condenação, na sua primeira aplicação, a sua aplicação legal, tem essa característica. Nós fomos, de fato, justificados em Cristo. Não há nenhuma condenação para nós. Não existe isso. Mas há uma segunda aplicação. E essa segunda aplicação ela é muito importante, que ela tem um outro sentido, um outro significado. Podemos traduzir de duas formas. Ou condenação pode ser entendido como incapacidade ou obstáculo. E é aplicado nessa segunda situação dentro desse contexto. Então ficaria assim, já não há nenhuma impossibilidade, nenhum obstáculo para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é condenação no seu sentido legal, mas no seu sentido civil. Nessa aplicação em nossas vidas. Pelo contexto, então, esta é a aplicação que cabe melhor no seu segundo sentido. É revelador demais para nós. Já não há nenhuma incapacidade.
Já não há nenhum obstáculo para nós que estamos em Cristo Jesus. Por quê? Por que não há nenhum obstáculo? Por que eu posso, então, viver uma vida que agrada ao Senhor? Porque esse obstáculo foi totalmente removido. E daqui a pouco vamos dizer por quê e como foi removido. E, na realidade, foram dois obstáculos: a lei do pecado e a lei da morte. Nós já vamos ver. Mas o versículo 2 vai nos mostrar com clareza, né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Não somente, olha, porque o Espírito da vida em Cristo Jesus, não, mas é a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Lembra, nós estamos falando de lei. Descobrimos que o pecado é uma lei. E nós não conseguimos vencer esta lei através de nenhum mecanismo humano. Então o Espírito Santo vai nos mostrando que para sermos vitoriosos é necessário que não somente conheçamos, mas nos submetamos a esta lei. Para que nós, de fato, gozemos daquilo que é libertador. É revelador para o nosso coração. É profundamente revelador. Agora, deixe-me responder para vocês. Então, por que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus pode verdadeiramente vencer a lei do pecado e da morte que age em nós? Primeiro, já havia dito para vocês, esse Espírito da vida é o Espírito Santo. Aparece 21 menções aqui da palavra Espírito no capítulo 8. Então, é algo que precisa depois pelos irmãos amadurecerem e trabalharem bem os textos que são os outros, né, os que estão adiante, porque irá agregar muito ao coração. Muito bem, por que a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus vai nos livrar da lei do pecado e da morte? Por quê? Porque Cristo se fez pecado por nós. Lá em 2 Coríntios 5, 21, está escrito assim: aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. João Batista olhou para Jesus e falou assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quem verdadeiramente venceu o pecado? Quem verdadeiramente derrotou o pecado? Vocês estão em Romanos 8? Veja o versículo 3, por favor. Nós não lemos ele ainda. Porquanto que for impossível a lei no que estava enferma pela carne, isto fez Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Em Cristo, o pecado foi totalmente condenado. Então, por que a lei do Espírito da vida em Cristo pode nos livrar da lei do pecado? Porque Cristo venceu esta lei. Ele venceu plenamente a lei. Ele viveu de modo santo, perfeito, absoluto. Não havia nem dolo, nem mancha sobre ele. Então, ele é aquele que verdadeiramente venceu. Mas ele não só venceu a lei do pecado, ele venceu a lei da morte. O que aconteceu com aquelas mulheres que foram logo de manhã para visitar o túmulo de Jesus para levar os perfumes? Encontraram a pedra removida, não é isso? E aí vem o anjo: por que vocês buscam entre os mortos aquele que vive? Ele não está mais aqui, ressuscitou. Então ele venceu não só o pecado, mas a lei do pecado. Totalmente. Então nós temos diante dos nossos olhos alguém que verdadeiramente venceu as duas leis. A lei do pecado e da morte. A lei do pecado e a lei da morte. Ele venceu. Então, por isso que o Espírito da vida, a lei do Espírito da vida, em Cristo, tudo em Cristo, é que nos livra da lei do pecado e da morte. Porque Cristo venceu. Tudo que o Espírito Santo faz, irá fazer e sempre fez, foi trazer luz de Cristo no nosso coração. O Espírito Santo não tem um alto ministério. O Espírito Santo, pelo Senhor Jesus e pelo Pai, foi enviado para que ele, de fato, jogasse todo o farol da pessoa gloriosa de Cristo Jesus. Então, a vitória que nos é trazida pela lei do Espírito da vida em Cristo Jesus concentra-se nessa pessoa gloriosa de Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, tudo está aqui. Então, para que nós possamos gozar, experimentar o gozo da vitória sobre o pecado e sobre
A lei da morte é andarmos pela lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus. Aí você pode perguntar, mas, Thomas, será que dá para acrescentar um pouco mais sobre essa lei? Lei é um movimento, né? Lei é algo constante do Espírito da vida em Cristo Jesus. O que significa isso? É quando nós temos uma inclinação natural às coisas do Senhor. É quando nós temos um amor pela palavra, é quando nós temos, vou dizer de outra forma, um amor em 4 direções diferentes. O amor do cristão tem 4 direções diferentes. Primeiro é o vertical. Eu amo a Deus. Eu amo a Deus. Segunda direção é eu amo a minha família. Terceira direção, eu amo meus irmãos. E a 4ª direção, eu amo os pecadores. As 4 direções do amor. Então, quando você começa a entender o que significa, de fato, a lei do Espírito da vida em Cristo, você vai perceber que é uma inclinação natural que o Senhor dá a você aos assuntos do Senhor. Você começa a ser, de fato, movimentado nessa realidade. Então, quando essa lei, né, do Espírito da vida em Cristo opera em nós, nós experimentamos a vitória de Cristo. A vitória de Cristo. Chegamos à conclusão que somos ramos. E o único fator positivo é levar as seivas. Mas fora da videira, servimos só para o fogo. Não tem produção nenhuma. Então nós precisamos essa compreensão. Aí alguém poderia perguntar, mas qual que é o resultado? Algumas coisas para vocês. Lógico, dentro de um avanço, quando nós chegamos à conclusão que nós não podemos ter vitória sobre nós mesmos, vamos dizer assim, a nossa força, que nós começamos a dar alguns passos de dependência da vida, né, aqui, vivendo pela lei do Espírito da vida em Cristo. Então, algumas coisas irão acontecer. Vou colocar em linhas gerais, mas é exatamente isso. Quando você é contrariado, repreendido, você agirá com paz no coração. Quando você for acusado de modo injusto, não se defenderá. Você sofrerá o dano com paz no coração. Em situações em que era para você estourar, uma mansidão irá brotar em você. Estas reações serão naturais em você, vindas do Espírito Santo. Não há esforço. O que está acontecendo? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus está agindo em você. O que o Espírito Santo está fazendo? Formando e revelando o caráter de Cristo no seu coração. É assim. Agora, nós precisamos então ser aí motivados, impulsionados a ter uma vida de intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter, de fato, alguns posicionamentos. Um deles, quero que vocês saiam daí onde vocês estão agora. Vamos para 2 Pedro, por favor. 2 Pedro, no capítulo 1. A partir do versículo 3, nós temos algo que é muito importante para nós. É revelador. 2 Pedro 1, verso 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Olha que texto, eu vou concluir com 8. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o grande segredo está no início da nossa leitura. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido o quê? Doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, nós já temos a graça suprida que nos é dada, para que, com essa graça, nós possamos responder às demandas do Senhor. E
vai acontecer exatamente aquilo que Pedro descreve a partir do versículo 5. Nós vamos avançar. Então, nós estamos, amados irmãos, diante de um grande desafio. Há um dilema, há um impasse, há um embate. Mas nós temos a solução. O que nós podemos colher de todo esse tempo que nós tivemos juntos, estamos tendo ainda por alguns momentos juntos, que é revelador para nós que nós não podemos viver vida cristã. É revelador para nós que nós não podemos vencer uma lei que está dentro de nós, a lei do mal, a lei do pecado. Não, é impossível. Mas também é profundamente revelador que o capítulo 8 de Romanos ali está colocado, para que nós possamos depender da lei, do Espírito da vida que está em Cristo Jesus. E assim nós não seremos sujeitos, capachos da lei, do pecado e da morte. Irmãos, isso não é utopia. Não cai naquela história, para mim não tem jeito, para mim não é possível. Senão nós vamos fazer qualquer outra coisa menos estar diante da palavra. É só nós examinarmos a história. Citei aqui Paulo, citei Pedro, mas se nós pegarmos o fio da história, quantos irmãos, quantas irmãs padeceram porque abriram mão das suas próprias vidas. Agora, infelizmente, nós vivemos num contexto pós-moderno, num contexto completamente, sabe, que nós estamos no final dos tempos. Não tem mais por onde nós afundarmos. Nós vivemos uma geração selfie, né, voltada para si mesmo, completamente uma geração mimimi, uma geração que, de fato, vive e gravita em torno dos seus probleminhas emocionais. Insisto para que nós possamos ir para o fim. Se nós, dentro desse contexto, como cristãos, fôssemos levados ao contexto primitivo da igreja, nós sucumbiríamos, porque nós não temos uma vida adequada. Porque nós, de fato, temos sofrido por situações que, de fato, gerariam vamos dizer assim, um grande escândalo no coração daqueles irmãos do passado. Com certeza. Então, o Senhor quer que cada um de nós, de fato, ainda que possamos vivenciar esse dilema, né, o dilema do cristão em menor ou maior grau, nós possamos, de fato, olhar que o Senhor tem a solução. Quero concluir com a leitura que é o livro de Gálatas, capítulo 5. Gálatas, no capítulo 5. Nós já havíamos lido um versículo aqui, vamos ler ele novamente e mais um terceiro. Gálatas 5, versículos 16 e 17. Veja que Paulo fala àqueles irmãos. Digo, porém, andai no Espírito. Olha só, olha a força da palavra. E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas veja a força do texto, por favor, no versículo 16. Andai no Espírito e jamais. Então há uma solução, há um caminho. Então o Senhor quer ganhar nossos corações para que nós, de fato, olhemos para essas verdades e coloquemos a boca no pó e falemos, Senhor, ajuda-me, Senhor. Ajuda-me por tua graça. E versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É um clamor, é um pedido. É uma convocação que nós devemos viver no Espírito. Se assim estamos fazendo, então, de fato, estamos vivendo nele, vamos andar, vamos, de fato, caminhar no Espírito. É lógico que muitos outros desdobramentos teríamos e temos diante de tudo que está sendo aqui colocado aos irmãos. Mas eu creio que vai ser, ou pode ter sido, sabe, um movimento, por exemplo, dentro de cada um de nós, para que nós tomemos esse assunto de modo sério. Para que nós não estacionemos nossa vida em Romanos 7. Que nós possamos ir para Romanos 8, porque ali nós temos a direção dada pelo Senhor. Que nós não nos acostumemos, não fiquemos aí acomodados. Senhor, Tu tens algo diferente para a nossa vida. Tu tens algo que verdadeiramente vai impactar a minha família, vai impactar aqueles que estão à minha volta. E é uma palavra de encorajamento, porque talvez você tenha tentado, tem sucumbido.
o diagnóstico você já sabe. Então agora, debruce em especial sobre o capítulo 8 de Romanos e vejam todos os desdobramentos, além desses pequenos comentários que eu fiz, são de grande importância para que nós possamos avançar. Irmãos, não é utopia, é verdade. É realidade que você e eu podemos experimentar. Que o Senhor faça de mim um novo cônjuge, que faça de mim um novo pai, um novo filho, um irmão em Cristo diferente, que Ele faça da nossa assembleia uma assembleia que glorifique a Cristo. Lembrando, sabe, que o Senhor deseja isso para cada um de nós. Lembre-se, já não há nenhum obstáculo, nenhuma incapacidade para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há. Então você pode sim, verdadeiramente ser totalmente transformado. E que a nossa história um dia possam se lembrar de nós. Possam lembrar de nós. Conheci, vi, testifiquei a obra naqueles que verdadeiramente tinham uma vida completamente conturbada, mas pela lei da vida em Cristo Jesus, do Espírito em Cristo Jesus, foram totalmente transformados. Que nós possamos deixar esse legado, esse testemunho àqueles que virão após nós, que a Bíblia é uma verdade e que nós somos chamados a uma vida de santidade, uma vida de separação, não uma vida de dilema, não uma vida de conflito. Então, que Deus abençoe ricamente os irmãos aqui em Cianorte, os irmãos em Itapejara, em outros lugares, que o Senhor derrame dessa realidade e que nós possamos experimentar o que significa ser governado pela lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus. Amém? Nosso maravilhoso Senhor, nós somos gratos a Ti. Tu bem sabes que nada podemos produzir, nada podemos fazer por nós mesmos, ainda que tenhamos boa intenção. O que nós queremos é, de fato, nos abandonar a Ti, é nos entregar a Ti, é nos render a Ti e dizer mesmo que sem Ti nada nós podemos. Então nos ajuda a viver dependentes plenamente da lei do Espírito da vida que está em Cristo Jesus, em Ti mesmo. Nos ajuda. Ajuda o Teu povo aqui, nessa localidade, demais localidades, que nós possamos ser aqueles que verdadeiramente experimentam a libertação desse terrível dilema que muitas vezes tem sido a experiência de todos nós. Então nos ajuda. É o que te pedimos no Teu próprio nome, para a glória de Deus Pai. Amém, Senhor.